Olá, que a graça e a paz do Senhor seja com você nesse dia. Hoje, dia 5 de setembro. Vamos ler hoje do livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Portai-vos como cidadãos dignos do Evangelho de Cristo, para que dessa forma, quer eu vá e vos veja, quer tão somente ouça a vosso respeito em minha ausência, tenha eu conhecimento de que permaneceis firmes num só espírito, combatendo unânimes em prol da fé em Cristo. Deixe que a sua conduta ou o seu comportamento seja digno de Cristo. É exatamente isso que esse versículo nos diz. Paulo, ele tinha uma preocupação com a igreja e com o comportamento do seu povo. Ele sabia que se nós ficássemos muito tempo sem supervisão, depois de algum tempo existia o perigo de nós mudarmos o nosso tipo de comportamento. Então ele nos instrui a trabalhar juntos como uma equipe, fazendo aquilo que é certo conforme a palavra de Deus. Em outras palavras, o seu verdadeiro caráter é visto quando você se comporta, quando acha que ninguém está vendo. Esse é o seu verdadeiro eu. Da mesma forma, talvez que os filipenses naquela época viviam rodeados por uma cultura corrupta, nós também vivemos dessa forma. A nossa cultura não nos ajuda em nada, muito pelo contrário. É uma cultura que desdiz aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E Paulo alerta exatamente para isso. Ele nos diz para nós vivermos de acordo com os valores do reino de Deus, conforme os costumes e a cultura que o Senhor nos ensina, e não de acordo com aquilo que nós vemos no nosso dia a dia. Viver para o bem dos outros e não para o bem de si mesmo. Viver com os propósitos e objetivos do reino e não para si mesmo. O ponto principal, talvez a chave da vida cristã, é que nós somos chamados sim a viver em parceria com outros cristãos, a viver como membros de uma igreja. Essa questão da igreja sem igreja, isso é uma falácia, é uma mentira de Satanás. A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos ensina a viver juntos, governados pela lei de Deus, pela justiça, pela fé, pelo amor, pelo serviço e pela adoração. Então, é a unidade de não me considerar mais importante que você, é a unidade de não pensar apenas no meu próprio interesse, mas também no seu interesse. É ter a mesma opinião ao lado de outro cristão, mas nem sempre é ter os mesmos gostos em tudo. Se uma igreja apenas ficar parada e tentar ter unidade, ela nunca terá unidade. A única maneira de nós mantermos a unidade dentro da igreja é partilhar do mesmo objetivo, um objetivo comum, é compartilhar juntos de uma luta comum. É como na guerra. Na guerra, talvez você esteja lutando ao lado de um outro soldado de que talvez você ainda nem goste, mas durante a batalha contra um inimigo comum, a unidade acontece, porque você vai defender aquele até mesmo que você não gosta. Porque as divergências, elas tornam-se absolutamente sem importância numa questão de guerra. E eu queria lembrar você, nós vivemos em guerra. O nosso grande inimigo é Satanás, que quer matar, roubar e destruir. Então nós precisamos acabar com essas diferenças dentro da igreja. Nós precisamos acabar com as mentiras que nós temos acreditado já há algum tempo, de que nós não precisamos de ninguém, de que nós somos muito bons sozinhos, de que nós somos cristãos, então já basta aquilo que nós fazemos dentro da nossa casa. Isso é engano. Isso não está na palavra de Deus. O que importa é comunicar sim o Evangelho salvador a um mundo que está perdido. O que importa é apresentar a verdade do Senhor a um mundo de pessoas que são apanhadas numa teia de mentiras. Mas para nós conhecermos essas mentiras, nós precisamos conhecer primeiro a verdade.
a verdade da palavra de Deus. E quando nós conhecemos a verdade da palavra de Deus, não tem como nós estarmos fora da igreja e longe da comunhão. Nós precisamos sim entrar e abraçar aquilo que Deus nos ensina e aquilo que Cristo nos ensina. Porque o mundo aí fora rejeita Cristo. Então, o nosso objetivo comum para todos nós é preservar a palavra contra a hostilidade dessa cultura e proclamar a palavra às pessoas, até mesmo hostis, que atacam essa palavra. É uma batalha difícil? Sim, mas é ainda mais difícil se nós perdermos a unidade. Nós precisamos sim nos unir para proclamar essa verdade. Então eu queria te dizer nesse dia, vamos buscar estar em unidade dentro da nossa igreja, valorizar aquilo que o Senhor tem nos ensinado com tanto carinho. E eu queria te convidar para estar orando comigo. Diga assim nesse dia: Senhor, ajude-me a ver todos os meus irmãos e irmãs no Senhor como soldados juntos, companheiros na guerra da fé. Lembre-me que eles precisam de mim para proteger os seus flancos. Ajude-me a não perder a paciência com eles, mesmo quando estão feridos e não podem ajudar na batalha. Dá-me, Senhor, a compreensão dos seus problemas, simpatia pelas suas dores, paciência com a sua lentidão em aprender e gratidão, Senhor, pela sua comunhão contigo. Que minha conduta seja sempre digna do Evangelho e promova sempre a unidade na fé. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde. E eu aguardo você aqui amanhã.